Este programa é livre para todos os públicos. Está no ar o programa Entrevista, que durante o mês de agosto, como eu já tinha dito no programa anterior, vai ser apresentado por mim, Fernanda Franco. E nesse programa a gente convidou a Andréia Pires, rio-grandina, escritora, jornalista e professora da rede municipal. Andréia, quero já começar perguntando para ti. Nós, jornalistas, de modo geral, podemos nos entender como contadores de histórias, né? Todos os dias a gente conhece diversas histórias diferentes. Por outro lado, o jornalismo, ele é, de uma certa forma, muito superficial, na maioria das vezes, principalmente se a gente pensar, obviamente, no jornalismo diário. O jornalismo literário, ele voltou a tomar força nos últimos tempos, mas como tu consegues, e se tu consegues, conciliar esses teus conhecimentos como escritora, jornalista e professora? É possível isso? Ou, de uma certa forma, essas questões elas vão se contradizendo na tua prática diária? Não, acho que as minhas escolhas profissionais acabaram me colocando em contato com a escrita, e isso foi um pouco escolhido, sim, e um pouco foi sorte também, né? Porque quando eu procurei o jornalismo, eu achava que eu ia encontrar a escrita, e a escrita não de ficção, mas a escrita, eu ia me encontrar escrevendo. E eu conheci um mundo de outras coisas dentro do jornalismo que nem passavam pela minha cabeça, que eu não tinha ideia. Eu tinha referência do jornal impresso, né? E era isso que eu pensava em fazer, e eu não sabia que era a ficção que eu estava procurando. Ao mesmo tempo eu procurei as letras, né? Fui estudar e me graduei em português e espanhol aqui na FURG, achando que isso melhoraria a minha escrita e que também me levaria a encontrar uma escrita de jornal, uma escrita impressa. E também ali eu descobri que a ficção era o que eu estava procurando quando eu fui aprender literatura mesmo, né? A história da literatura, a teoria, e conhecer obras literárias importantes e entrar em contato com artistas que escrevem, com pessoas que escrevem, que fazem disso um trabalho, escrevem ficção, não o jornalismo, não a vida real, né? O jornalismo trabalha com a verdade, com o fato, e a literatura trabalha com uma verdade diferente, e tem um espaço aí de expressão que é bem diferente, que é esse da ficção, da invenção. E um pouco antes eu já estava trabalhando como professora na rede municipal, trabalhei no CAIC por bastante tempo, continuo trabalhando lá, trabalhei com alfabetização. Então é com ensinar e aprender a escrita e a leitura, bem no início, né, da aquisição da leitura e da escrita. E acabou que eu fui procurar quais relações que essas coisas faziam na vida, porque aparentemente são coisas muito diferentes, mas a escrita está cortando tudo isso, amarrando, né? E eu descobri que o prazer que as crianças têm aprendendo a escrever e a ler eram muito parecidos com o meu, com o meu entendimento, com o prazer que eu tinha, com a satisfação que me dava sentar e criar as minhas próprias histórias, contar as minhas histórias. E quando eu tinha que usar isso também para contar histórias dos outros, né? Para mostrar a história das outras pessoas, dar voz para outras pessoas. Eu não acho que se contradiga, acho que é a escrita que vai recortando, e é isso que eu persigo, né? Então tu dizias que o teu interesse pelo jornalismo surgiu pelo teu gosto, pela escrita e pela leitura. Mas na tua vida, como surgiu esse gosto? Tu consegue apontar em que momento da tua vida era interessante, tu passou a ser interessante ler, passou a ser interessante escrever? Sou muito tímida, então qualquer outra atividade que me coloque exposta me faz ter dor de barriga, me faz ficar nervosa, suar a mão, e não são situações que eu gosto de passar, que me tiram de conforto. E a escrita não, é um espaço onde eu me sinto muito confortável. E não quer dizer que é uma escrita de qualidade, não interessa. O que me interessa é a expressão, o meu espaço de expressão pela escrita, e que é onde eu consigo transitar bem sem me tolir. Né? Eu me liberto muito mais pela escrita do que falando. Assim, cada vez que eu tenho que encontrar com alguém, me explicar o que eu estou fazendo, tem todo um exercício aqui antes, né, uma preparação para que as coisas corram bem. E com a escrita eu não sinto isso, eu me sinto muito mais à vontade. Então, quando eu comecei a perceber
que na escrita eu me sentia segura, eu fui procurando coisas que envolvessem a escrita para eu conseguir não só me expressar, mas transformar isso em trabalho também, né? Eu não vou me arriscar num trabalho que, além de não me sentir segura, eu não vá ser competente, porque o meu limite estava muito, muito próximo, né? Isso da gente ser tímido é muito complicado na vida, né? Tem algumas atividades que não tem como a gente desenvolver sendo extremamente tímido, e às vezes tu não tá afim, né? Tem vários desafios, assim, que eu tento me colocar, e vários limites que eu tento romper, mas tem alguns que eu tem tanta gente boa fazendo isso, tem tanta gente boa fazendo outras coisas, eu posso ser boa da minha maneira, no meu espaço, em outros lugares. Então eu fui procurar a escrita nesse sentido, fui me desenvolver nisso, fui me aperfeiçoar e estudar a escrita, porque eu achava também que era um espaço interessante para outras pessoas se libertarem e se expressarem, né? Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, não gosto de ler, não gosto de escrever, porque talvez não tenham tido tanto contato com essa liberdade de se colocar. Às vezes as pessoas também são tão tímidas quanto eu, não é que elas não gostem, elas não se permitem botar o pezinho ali no papel. Tu falavas então que a escrita é a tua forma de expressão, sim, né? E o jornalista, ele lida com fatos. Mas tu passaste a escrever ficção, que não é nem a questão da expressão, nem tampouco a questão do fato, que é o objeto de trabalho, então, digamos assim, né, sobre o qual o jornalista se debruça. Como surgiu esse processo criativo? Como é escrever uma ficção? De onde tu traz a inspiração? Por que tu escreves ficção? Tem todo um universo do lúdico que a gente trabalha na escola, por exemplo, com as crianças, e que a gente vê que tu não precisa ser criança para estar trabalhando com o lúdico, né? Que isso faz parte da vida, o simbólico, o significado, isso tudo está na vida da gente de todos os dias. O jornalismo te exige o máximo de trazer a verdade acima de tudo, né? O fato, o que aconteceu foi isso, e eu não posso me colocar nisso, eu tenho só que contar o que aconteceu. E trabalhar com ficção me permite não só contar o que eu imagino que tenha acontecido, como incluir coisas, retirar coisas, fazer escolhas, eu escolho o que contar, né? E isso é deliberado. No jornalismo eu não posso fazer, porque se eu escolher não contar algumas coisas, eu prejudico o fato e eu tiro o direito das outras pessoas à informação. Então, trabalhar com ficção me mostra mais do que me esconde, justamente por isso, me coloca exposta como autora e com as escolhas que eu fiz para criar um narrador, e para que esse narrador conte coisas ou não conte coisas, como ele conte, que personagens ele deixa aparecer, o que de cenário e de tempo ele deixa aparecer e como essas relações se dão. Então é um outro universo, né? Um trabalho ficcional é muito, muito, muito diferente do lidar com o fato e com esse compromisso com o direito das pessoas de se informar, né? Tem um jogo aí da literatura que é, bom, a pessoa que vai ler o que eu escrevi já sabe que a gente parte de uma premissa de invenção. Não tem nada ali que seja da vida real a princípio, né? O que é real é o que está dentro desse universo ficcional. Então, ou tu entra no jogo, e tu entra na história, e acompanha a história, e vive isso junto comigo, ou então tu não lê, né? E é diferente com o jornalismo e com a verdade de todo dia, do cotidiano, porque a gente tem a obrigação, sim, de mostrar toda a verdade, de dar o máximo do fato e de dar a versão das pessoas envolvidas nos fatos, né? Olhando de fora, talvez porque eu seja jornalista, a escrita do jornalista ela é mais fácil, porque a gente tem o fato e a gente apenas conta. De modo geral, é isso que acontece. Vocês trabalham dentro do projeto In Vitro com a escrita criativa. O jornalismo, como eu tive um professor nas letras, ele nos ensinou uma vez a escrever a partir de uma receita de bolo. No jornalismo, na verdade, nós temos uma receita de bolo, né? Tu podes ir além da receita de bolo. Mas a escrita criativa, ela também tem uma receita de bolo. Tu podes ensinar técnicas para que se faça uma escrita criativa, ou a escrita criativa ela tem maior ligação com a bagagem que essa pessoa tem e com o hábito de leitura, enfim. A escrita criativa, ela exige o quê?
A escrita criativa é bem ampla, né? Um espaço bem amplo. O In Vitro é o núcleo literário da Mundo Moinho e é um dos projetos mais duradouros, né? Hoje a gente está com uns 20 escritores trabalhando, de 15 em 15 dias a gente se encontra, discute processo criativo, produz, lê o trabalho uns dos outros, é referência de leitor, de primeiro leitor um para o outro. Então a gente discute os nossos textos criativos, a nossa produção criativa, né? E dentro do In Vitro a gente percebeu que seria muito interessante a gente entrar em contato com outras pessoas que também escrevem, ficção ou não, porque tem gente que gosta de escrever diário, tem gente que gosta de escrever conto, gente que gosta de escrever só poemas, tem pessoas que gostam de escrever de tudo, gente que gosta de escrever o texto jornalístico, gente que quer melhorar nisso, né? A escrita criativa trata de expressão e de te dar um espaço seguro para te expressar. Então tem técnica para isso? Tem técnica de texto, de trabalhar o texto, né? Claro, como a gente tem essa receita de bolo no jornalismo, ela te dá um norte e desse norte tu inventa outras possibilidades. Dentro da ficção também. Então, quando a gente propõe alguma atividade em escrita criativa, a primeira coisa que a gente quer é que as pessoas cheguem, dividam esse espaço com a gente e que a gente se expresse, que a gente sinta seguro para colocar o que a gente está pensando por escrito. Depois a gente vai trabalhar a forma. E vai trabalhar a forma de acordo com a intenção do autor. Que tipo de texto, que tipo de escrita criativa é essa que tu está procurando? Tu quer aperfeiçoar o quê? O teu estilo? A tua voz? O tipo de texto que tu gosta de escrever? Com quem tu quer falar? Com quem tu quer dialogar? Como fazer isso que tu quer dizer chegar bem nessa pessoa com quem tu quer conversar? No nosso caso, no caso do In Vitro, a gente foca a escrita criativa para o texto literário, né? Para a formação de escritor, sim. Quando a gente faz esses cursos, bom, não vai sair de um curso ou de uma oficina com um escritor pronto, porque nem a gente está, né? A gente tem se experimentado. A gente vai nessa perspectiva de experimento, de colocar o texto em pauta e de ver o que acontece a partir daí, de ser suporte também uns para os outros, de ser rede. Olha, eu tenho esse trabalho todo aqui de contos, o que eu faço com isso? A gente vai sentar, vai olhar para isso, vai tentar organizar junto, vai transformar em livro, vai transformar num texto interessante para a internet, vai juntar com outra proposta de música de um outro artista. Então a gente pensa, sim, nas redes e pensa em como as pessoas podem aperfeiçoar o próprio trabalho. Tem gente que diz que sim, que é possível ensinar a escrita. Tem gente que diz, professores que dizem que não, que, bom, tu tem um talento e tu aperfeiçoa isso, ou tu não tem talento, não adianta tu te experimentar. Particularmente eu não acredito. Eu acho que quem quer escrever consegue sim, acho que estudar te faz melhorar sim, aperfeiçoar o teu texto, eu acho que é possível. Olha, eu nunca pensei em escrever ficção, mas já que tem essa possibilidade eu vou tentar. Acho que da tentativa a gente consegue chegar onde tem interesse, né? E o que eu percebi, e tem a ver com a escrita criativa que eu acredito, e com o trabalho que eu desenvolvo quando proponho as oficinas e cursos, é que é muito parecido com o trabalho da alfabetização. O processo de sentar com um grupo de alunos, com um grupo de pessoas que está ali querendo saber como é que se escreve, é muito parecido. Então a gente desperta assim, um interesse pela curiosidade, o que te provoca a te expressar? O que te provoca a te colocar no papel, de colocar por escrito? Né? Poderia ser para o desenho, poderia ser para música, para composição. No nosso caso é para a escrita, que é o que nos move. Assim, a gente senta para escrever, que parte da onde? Parte do que está te despertando no momento. Hoje é assim que eu entendo a escrita criativa, mas tem vários entendimentos, vários estudos, né, que vão desenvolver outras metodologias. André, a partir desse teu conhecimento, então, dessa tua prática dentro da sala de aula com crianças e essa tua vivência do In Vitro com pessoas de faixas etárias variadas, como tu observas o hábito da leitura nas diferentes faixas etárias? Desde lá da criança que tu tens, então, esse trabalho de alfabetização, enfim, desde do primeiro, né, do início do contato dela com a escrita e com a leitura, até as pessoas que já saíram da escola, pessoas mais velhas, né, que têm uma atividade profissional, que muitas vezes esqueceram a questão do estudo, esqueceram até a questão da leitura, muitas vezes, né? Eu acho que a gente, parece que a gente não lê muito, mas a gente passa o dia inteiro lendo. A gente está na rede social, a gente está escrevendo e lendo o tempo inteiro. Tu está lendo as outras pessoas, tu está te posicionando, tu está escrevendo, tu está o tempo inteiro interagindo com outras pessoas pela leitura e pela escrita. Hoje, né? Isso nos últimos anos tem sido bem intenso, assim. Então,
é diferente, eu acho, isso está mudando a nossa relação com a leitura e com a escrita, está fazendo a gente significar de outras maneiras o texto, né? A leitura e a escrita, não só não só a palavra, mas a imagem, o som, isso tudo junto, e que sentidos a gente produz daí quando a gente se encontra. Do que a gente fala? A gente fala muito do que a gente escreve lá na rede social, do que a gente posta. Então, por um lado, tem pessoas dizendo, se lê muito pouco, mas nunca se produziu tanto. Nunca teve tanto livro publicado de pessoas que estão lá na rede social produzindo conteúdo, né? Sendo os youtubers, pessoas que fazem resenha de livro para vídeo, que fazem resenha de disco. Então, as pessoas estão transformando a leitura e a escrita em uma outra coisa, gerando outros tipos de conteúdo. Então, agora eu não tenho trabalhado com turma, né? Eu estou afastada da escola para terminar o doutorado, mas há pouquíssimo tempo eu estava com as turmas e o que eu observava era, as pessoas gostam de ler, sim, as crianças gostam de ler e vão gostar do livro, vão gostar de tudo que tem letra, se tiver oferta, se elas puderem tocar e puderem escolher e tiver acesso, né? O exemplo é super importante, mas às vezes a gente tem muita pressa. Se eu pensar, olha, eu leio muito menos do que eu gostaria, do que eu acho que seria importante para o trabalho que eu faço, porque eu não tenho tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, eu não faço outra coisa durante o dia, senão ler essas coisas, né? O que eu estou lendo? Eu estou lendo ficção? Não, eu estou lendo tudo. E as crianças também estão, né? É jogo, é videogame, Então, para chegar no texto literário, pode não ser tão óbvio, assim, tão imediato, mas as crianças chegam e elas conseguem compreender essa relação do que é a ficção, o que é o mundo real, o que é um desenho, um jogo de videogame que tem narrativa, que eles precisam fazer escolhas ali. Quando tem um personagem, o que esse personagem faz, e ele pega coisas no meio do caminho. Então, isso também são formas de entrar em contato com narrativa, que vai facilitar o entendimento dessas crianças quando elas chegarem num texto literário, num livro, que é o que a gente está mais acostumado, né? Eu não vejo, eu acho que as pessoas estão lendo mais. Acho mesmo, sou otimista, assim, acho que as pessoas estão lendo mais e tendo contato com o texto literário de várias maneiras. E são válidas. Eu não gosto de ser essa pessoa que fecha tudo, assim, só o livro é importante e as outras linguagens são menores. Acho que está tudo aí junto e fazendo a gente se melhorar como leitor e como produtor de conteúdo também. Acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas são muito autores, né? As pessoas são autoras, elas estão dizendo que estão aí podendo inventar também. Não é só quem a editora diz que é autor. Isso é um problema, uma questão, as pessoas vão dizer tem qualidade ou não tem. Eu acho mais importante que primeiro as pessoas façam, depois a gente vai ver o que é que tem qualidade, o que permanece, o que de fato fica, né, para a história da literatura, por exemplo. Eu prefiro ver que os youtubers estão publicando livros e as pessoas estão chegando nesses livros e estão discutindo isso. Eu acho que isso é mais importante do que não ter ninguém escrevendo, ninguém produzindo. Tu mesmo dizias, né, que hoje nós temos um outro hábito de leitura, a leitura é diferente, então o acesso à leitura ele é diferente. Tu achas que o gosto pela leitura ele surge mesmo de um hábito lá que tu falavas, então a criança tem acesso e ela gosta daquilo ali, né? Ou tu achas que o hábito da leitura, o costume de ler, a necessidade de ler, surge de outras questões que vão além do hábito? Eu acho que é mais do que o hábito. Acho que a gente lê para alguma coisa, né? A gente não vai fazer se não te dá prazer, se não te serve para nada, tu vai fazer por quê? Tem pessoas que leem porque precisam fazer uma prova, porque precisam escrever um documento, porque tem que pesquisar, né? Então a gente lê para quê? Da mesma maneira, a gente escreve para quê? Eu escrevo para várias coisas, para trabalhar, escrevo para criar coisas que me dão prazer, escrevo para deixar um bilhete, escrevo, enfim. Mas se eu pudesse usar uma outra forma de fazer essas mesmas coisas, talvez eu não escrevesse. Então acho que além do hábito é o uso, né? O uso é importante e também tem uma questão de representação aí que é super importante. Às vezes, a gente diz as pessoas não querem ler tal coisa. Elas não querem ler tal coisa por quê? Porque talvez elas não estejam ali identificadas de nenhuma forma. Elas não se enxergam ali, não se identificam, não se relacionam com isso. Então, até que a gente consiga que as pessoas se relacionem com determinadas obras, acho que seria interessante oferecer outras coisas para que elas também pudessem escolher. Então, às vezes, a falta de interesse pela leitura é a falta de interesse por uma coisa onde eu não estou representada de nenhuma forma, né? Uma das coisas que a gente tem discutido no In Vitro mesmo, a gente nunca vê
a gente tem visto muito hoje a mulher representada, mas que mulher? Que mulher é essa? O que ela faz? Ela tem filhos? Ela não tem filhos? Ela quer ter? Ela é negra? Ela é branca? Ela é da onde? Ela é do centro? Ela é do interior? Ela é o quê? Quando a gente pensa em Rio Grande representado na literatura. Então, coisas assim, eu não preciso que a cidade esteja representada, mas eu preciso encontrar elementos nas narrativas que me façam com que eu me relacione com isso, né? Então, talvez não seja mais interessante ler sempre as mesmas obras. As obras que, de repente, a escola nos faz ler. Há pouco tempo nos fazia ler sempre as mesmas, né? Porque tem vestibular. Então, aí, de novo, ler para quê? Como fazer isso? Não só um hábito, mas um prazer mesmo, que a gente leia porque gosta, leia porque se interessa, leia porque eu tô aqui, olha que legal isso e queira dividir com outras pessoas. Porque também fazer uma coisa que te interessa muito, mas que tu não conta pra ninguém, isso não é do nosso tempo, né? Esse tempo divide as coisas, faz as coisas circularem. Pode ser não dividir porque é legal repartir, mas porque tu quer mostrar o que tu tá fazendo. Então, se tu não pode compartilhar uma coisa legal que tu tá fazendo, talvez não seja interessante fazer nesse momento. Essa é a leitura que eu faço agora, assim, as pessoas não estão lendo, mas de repente alguém diz, olha, saiu um livro novo do Harry Potter, todo mundo lê. O que tem de tão interessante? É pela qualidade do texto? Ou primeiro é porque tem um apelo midiático aí muito interessante de agregar pessoas, né? O que faz as pessoas irem ler sempre as mesmas coisas, os mesmos autores? Além disso que tu estás falando, a gente tem, então, a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa bem recente, de 2015, que aponta que o brasileiro, ele tem aumentado a escolaridade, ou cada vez um número maior de pessoas chega à universidade, cada vez se tem um número menor de analfabetos. Mas a gente são pessoas alfabetizadas. O número de analfabetos funcionais ainda é muito grande. Ele não tem subido na mesma proporção que nós temos, então, do aumento da escolaridade. Tu achas que, além dessas questões que tu dizes, da pessoa não se encontrar naquele texto, não se ver representada naquele texto, não ter identidade, não se identificar com aquela escrita de uma certa forma, um dos reflexos, então, né, seria a questão... O que refletiria, então, nessa questão da falta de interesse pela leitura. Também tem a questão da falta de compreensão do que está sendo lido, porque, por exemplo, quando tu falavas agora que nós temos a imposição de ler um determinado texto, talvez o texto seja maravilhoso, mas se eu não compreendo ele vai ser chato. E talvez isso me gere um desinteresse por ler outras coisas, porque eu vou achar que tudo é chato como aquilo ali, porque eu não consegui compreender. Eu não conheço essa pesquisa, mas eu já tinha acesso a esses dados e eu fiquei pensando, bom, nos últimos anos as pessoas têm tido mais acesso ao ensino formal, né, e do básico até o ensino superior. O acesso está sendo garantido nos últimos anos, mas como é que a permanência está sendo garantida? Que políticas públicas são essas que estão sendo oferecidas? E agora, assim, num primeiro momento, cuida-se do acesso, as pessoas estão chegando. Agora, num segundo momento, é pensar a permanência, para que essas pessoas tenham sucesso escolar e que isso se reflita nesses números que vão nos dizer, olha, as pessoas estão sendo bem-sucedidas na escola porque estão sendo, né, competentes na leitura, na escrita, nos cálculos, enfim. Acho que a leitura, ela passa por todo esse percurso, claro, mas ainda volto na questão do uso, né? Para quê? Tu precisa da leitura e da escrita só dentro da escola? Como é que isso se reflete, aliás, como é que isso se traduz em uso na tua vida? Como é que tu usa isso para te virar, né? Para o trabalho, para te manter, para te sustentar, para te relacionar com outras pessoas. Às vezes, a gente tem uma ideia de que público é esse que lê muito? Que pessoas são essas? Hoje as pessoas que estão chegando estão tendo acesso vêm de todas as partes, de várias realidades, né? Não é o mesmo perfil de pessoas que chegavam à escola, que valorizavam a escola de uma determinada maneira, como 20 anos atrás, 40 anos atrás. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco isso também, assim, que números são esses e o que eles de fato estão revelando. Analfabetismo funcional se alto é um problema, claro, mas como é que se lida com isso? Não dá para se lidar com a questão da leitura e da escrita da mesma maneira que a gente lidava 40 anos atrás com esse outro público que era tão restrito que conseguia estudar.
né? Hoje a gente tem muito acesso. E é um acesso que está um pouco ameaçado, né? A gente está se pensar em política pública nacional, assim. Como é que a gente cuida dessa permanência? E como é que a gente dialoga com essas questões hoje? Assim, a leitura está em tudo, ela não é só o livro, né? Não é só o texto impresso. A gente precisa pensar, assim, que compreensão geral é essa das coisas que são lidas, da informação da leitura de mundo mesmo, pensar mais em letramento e não só essa alfabetização para a letra, né? Eu acho que é questão de tempo para esse analfabetismo funcional refletir em outros números, assim, baixar um pouco esse índice, a gente conseguir visualizar um pouco o avanço de outras maneiras. Volta, as pessoas estão escrevendo bastante em rede social, a gente vai dizer, mas tem muito erro, muita falta de acento, de pontuação. Tem que olhar para esse erro. Diferente, né, de outra maneira. É um erro mesmo? Que erro é esse? De onde que ele vem? Como lidar com isso? Como atuar ali? Como, né, e a gente precisa acompanhar. Não dá, tu abriu, as pessoas chegaram. E agora que elas chegaram, como é que a gente lida com todas essas pessoas para, de fato, dar acesso à aprendizagem? Acessar o espaço de aprendizagem é uma coisa. Outra é tu dar acesso, de fato, aos bens culturais, acesso de fato a livro, né? As pessoas estão estudando, mas quantas bibliotecas a gente tem abertas? Nem todas as escolas têm biblioteca, nem todas as escolas têm um acervo bom, interessante, disponível, nem sempre está aberto. Questões para a gente pensar, assim, acho que ele é bem mais complexo do que pensar só a leitura e a escrita como causa, assim, do analfabetismo funcional. Como essas pessoas estão sendo cuidadas dentro desses espaços de educação formal. Fora da escola, a gente também lê e escreve pra caramba. Isso também forma a gente, né? E forma as relações que a gente tem. Não sei muito que, assim, embora eu tenha estudado isso, não me sinto pronta para, essa é a causa. Não sei, eu faço algumas suposições e eu quero muito que isso se resolva mais rápido, né? Porque quanto mais gente lendo, quanto mais gente querendo falar e se colocando, melhor, todo mundo cresce junto. Então, para concluir o nosso programa, a ideia que eu posso tirar da conversa que eu tive contigo, que na tua avaliação, como escritora, como professora, que eu acho que a nossa conversa girou mais em torno desta questão, apesar dos números ainda gerarem um pouco de preocupação, né? Na tua avaliação, os últimos anos trouxeram muito ganho. Com certeza. Eu vejo as pessoas mais interessadas, assim, pode não ser pelo livro, da forma como a gente aprendeu lá no início, quando nós fomos alfabetizados, mas as pessoas estão interessadas, sim, em se empoderar desses instrumentos, da leitura e da escrita, para se colocar em diversos meios sociais. Então, eu acho que é válido, sabe? Até chegar a olhar para a escrita e para a leitura como arte, ou esse interesse que eu tenho na ficção e na narrativa, que, né, vai ficando cada vez mais específico. Nem todo mundo precisa gostar disso, mas saber que existe, saber que é dessa maneira que a gente acessa esses caminhos, que a gente pode produzir arte, sim, é muito específico, entende? O importante é que as pessoas saibam, e aí eu acho que é o grande ganho da escrita criativa também, que as pessoas olhem para a escrita como um instrumento de poder, assim, eu escrevo, me autorizo a escrever, eu tenho chance de me comunicar com todas as pessoas de igual para igual. Quando eu falo também, quando eu consigo me colocar e eu leio o que está escrito e eu entendo, eu consigo conversar com as pessoas por causa disso, desse entendimento. Esse é o grande ganho. Agora, se eu vou querer transformar isso, pegar essa escrita que eu aprendi, esse poder, né, para transformar isso em ficção, ou para trabalhar com jornalismo, ou para ensinar outras pessoas a escrever, ou para nada, só para mandar bilhete, para mandar, né? Eu é que decido. Agora, esse poder de escolha, esse empoderamento é muito importante. E aí sim a gente vai ter mais pessoas representadas. Quanto mais gente escrever, quanto mais gente se colocar, mais gente representada vai ter. Então, eu acho que o encaminhamento da coisa da leitura, da escrita, de ter mais leitores, faz parte. Assim, acho que é efeito disso, das pessoas olhando para a escrita como... Opa, isso também pode ser meu, tenho direito a isso, direito a usar isso em meu favor, né? Para conviver melhor com os outros. Por aí. Muito obrigada, Andréia. A gente conclui aqui mais um programa Entrevista e voltamos na semana que vem, terça às 8 da noite.